Olá pessoal, meu nome é Vidente Danny Boy e hoje eu vou ensinar a você qual o local de comprar uma ação na baixa para você ficar rico e obter o retorno de 7% ao mês, igual algumas empresas prometem por aí. Acompanhe este vídeo. Fala pessoal, meu nome é Daniel Costa e eu vou conversar um pouquinho com vocês hoje sobre o mercado de renda variável, mais especificamente ações. O mercado vem em queda e teve um seguidor nosso do Instagram que teve a seguinte dúvida: quando comprar uma ação com o mercado em baixa? É uma dúvida bem pertinente, porque já fazem aí 4 meses que o Ibovespa, que é um índice que é composto pelas principais ações nossas aqui do Brasil, vem caindo. Algumas pessoas passaram a se expor em renda variável há um período de tempo mais curto, então estão passando por isso pela primeira vez, de ver esta queda no mercado, de ver sua carteira negativa. Então é uma dúvida bem pertinente para a gente tratar e a gente resolveu trazer esse tema para cá para conseguir aprofundar um pouco mais nesse tema. Para falar sobre isso, sobre essa questão de ações renda variável, eu vou levar em considerações com vocês 2 pontos principais. Quais são eles? São, o primeiro, o objetivo que você tem com aquele investimento, ou seja, quando você vai realizar determinado aporte, determinado investimento, qual que é o seu objetivo com aquela aplicação? E, segundo, qual é o seu racional por trás da escolha daquele investimento? Isso daí é o que, Daniel? Isso é o que é que me levou a comprar determinada ação de determinada empresa, o que me levou a querer ser sócio desta empresa. Então esses 2 pontos principais é que vai nortear a gente na resposta para a pergunta que foi feita, que é quando é a hora de comprar uma ação em baixa. Para a gente materializar um pouco mais isso, eu vou dar um exemplo a vocês de 2 pessoas, João e Maria. Vamos lá começar por João. Quem é João? João é um cara que ele resolveu investir no mercado de ações e para ele levou em considerações para escolher as ações que ele investiu 2 pontos, que foi os fundamentos da empresa e também o horizonte de tempo que ele iria estar investindo, que era, no caso, o longo prazo. Os fundamentos da empresa se trata de quê? Se trata de quando você faz a escolha de estar investindo, de estar aportando e se tornando sócio daquela empresa, porque aquela empresa tem, por exemplo, uma excelente governança, aquela empresa tem uma perspectiva futura de crescimento boa, porque ela tem planos bacanas para ganho de market share, por exemplo, que é ganho de mercado. Ela tem um bom plano para estar destinando seus investimentos, ela tem muitas aquisições para fazer pela frente, ou então ela está ali inserida dentro de um ramo que tem uma perspectiva futura boa. Então tudo isso são pontos que a gente leva em consideração quando vai escolher se tornar sócio, investir em uma ação através dos seus fundamentos. Então João é um cara que ele tem como objetivo com os seus investimentos fazer o seu dinheiro multiplicar no longo prazo, e o racional, que é o ponto 2 que eu falei para vocês no começo do vídeo, por trás da escolha dele, daquele ativo, foi um racional levando em consideração os fundamentos daquela empresa. Então, como é que João responderia à pergunta quando é a hora de comprar as ações em baixa? Para João, ele tem sempre que estar se atentando se os fundamentos, o racional que fez ele se tornar sócio daquela empresa ainda permanece. Por mais que as ações estejam caindo, o cenário que ele montou por trás daquela empresa não se desfez. Pode ser que muitas vezes, por exemplo, as ações estejam caindo por causa de algum ruído do mercado, por causa de que no curto prazo saiu algum diretor importante da empresa e aí o mercado foi e ficou meio instável com aquilo e derrubou os preços. Porém, o horizonte de tempo que o João entrou naquela empresa é um prazo maior. Um exemplo bem prático é do investidor Peter Lynch, que ele até já citou esse exemplo, do caso onde ele investiu na empresa chamada Kaiser Industries.
que foi uma empresa que ele achou viável, tá comprando ela ao valor ali de 16 dólares. Ele achava que esse preço era um preço justo e a empresa dali tendia a se valorizar, e ele viu essa empresa sair de 16 dólares para 3 dólares. Porém, nesse espaço de tempo, por mais que a ação caiu, ele permaneceu firme com sua posição na empresa, pois o motivo, o fundamento que fez ele se tornar sócio da empresa continuava o mesmo. E chegou um momento onde o cenário que ele tinha desenhado se concretizou e essa ação que caiu de 16 para 3 dólares chegou a bater 50 dólares. E aí é um exemplo prático de como é que esse investidor vai estar olhando o mercado e os motivadores para estar decidindo se vai ou não alocar numa ação com o mercado em baixa, no caso de João. Agora vamos para um segundo exemplo, que é Maria. Maria já é uma pessoa que, ela para comprar suas ações, ela levou em consideração duas coisas: o gráfico, e a intenção principal de Maria era ter algum retorno no curto período de tempo, no curto prazo. O gráfico nada mais é do que o sinalizador de preço, né, do mercado. Ele por muitas vezes acaba transmitindo a psicologia de mercado em relação aos preços, e o gráfico pode sim dar alguns sinais quando a gente tem um mercado em queda, de que aquela queda está próxima de chegar ao fim e quem sabe a ação ou reverter a tendência, que a gente chama, que é quando a ação deixa de cair e passa a subir, ou dar algum repique, que é dar uma pequena alta para talvez voltar a cair. Existem investidores que sim, também aproveitam deste movimento para ter retornos de curto prazo. Então, voltando para os nossos dois pontos que eu falei lá no começo, o objetivo do investimento de Maria era um objetivo de ter um retorno mais no curto prazo, e o racional por trás da entrada dela era um racional levando em consideração o gráfico, as figuras gráficas, os sinais gráficos. Então, o momento de Maria decidir se vai comprar uma ação em baixa, concorda que é diferente algumas vezes do momento que João vai estar tomando a decisão de comprar as ações dele. E a lição maior que fica é que quando se trata de investimentos, é muito importante a gente ter um plano e seguir aquele plano. Como o próprio Warren Buffett diz, mais vale um tolo com um plano do que um gênio sem plano nenhum. Então não adianta a gente, por exemplo, estar em roda de amigos, estar em grupo de WhatsApp que o pessoal vai e fala o nome de uma ação, diz que essa ação vai subir, e você vai e resolve comprar naquela ação. Então tenho certeza que quando você vê essa ação caindo, você vai ficar meio que assustado ali, sem segurança nenhuma, porque o racional para você ter feito aquele investimento foi apenas um amigo ter lhe falado. É diferente do caso onde você entrou naquela ação porque você tem um plano por trás daquilo, conhece, estudou e se aprofundou na empresa. E aí a gente vai fazer o seguinte: nos próximos 2 vídeos, para ficar bem prático, a gente vai trazer para vocês tanto um exemplo prático nosso, levando em consideração a tomada de decisão de João, onde ele escolheu o longo prazo e uma ação baseada em fundamentos, como no vídeo posterior a gente vai trazer um exemplo prático para mostrar para vocês de um investidor que tem mais o perfil de Maria, que levou em consideração o gráfico e o curto prazo para estar tomando a sua decisão de investimento. Então fiquem ligados que nos próximos 2 vídeos a gente vai estar trazendo isso para vocês. Pessoal, se gostou desse vídeo, clica aí no curtir, se inscreve, manda para o seu coleguinha que em breve o vidente Danny Boy trará mais vídeos para vocês.